Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Simone. Nessa aula iremos resolver as atividades da semana 4 do segundo ano do ensino médio regular. Essas atividades são encontradas no plano de estudo tutorado fornecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. O tema das atividades é sobre diluição. Mas antes de irmos para as resoluções, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal Escola Online, ative as notificações, certo? Então vamos lá. Atividade 1. Qual será o volume de água que deve ser acrescentado a 300 ml de uma solução de 1,5 mol por litro de ácido clorídrico para torná-la 0,3 mol por litro? Então, gente, essa é uma questão de diluição. Toda vez que nós estamos diluindo, nós estamos aumentando a quantidade de solvente e assim diminuindo a concentração da solução final. Dessa forma, como há apenas adição do solvente, a quantidade de matéria da solução permanece a mesma. Então, a quantidade de matéria antes da diluição é a quantidade de matéria após a diluição. Então, o número de mols antes da diluição é o mesmo do que o número de mols após diluir. Então, por isso que nós podemos falar que N1 é igual a N2, sendo 1 a situação antes da diluição e 2 a situação após a diluição. Nós sabemos que concentração é o número de mols do material, do soluto, pelo volume da solução. Só que, isolando esse número de mols, nós sabemos que concentração é igual a volume. Voltando aqui, na situação onde nós temos quantidade de matéria inicial e final, quantidade de matéria antes da diluição e quantidade de matéria após a diluição, nós sabemos que C1V1 será igual a C2V2. Essa é uma condição que sempre vamos utilizar quando as questões forem de diluição. Concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Então, tirando as informações do exercício, a concentração inicial é de 1,5 mol por litro e nós temos 300 ml dessa solução. A concentração final, a que nós queremos chegar, é de 0,3 mol por litro. E aí a gente quer descobrir qual que é o volume dessa solução, qual que é o volume de solvente, de água que nós precisamos acrescentar. Substituindo os valores e isolando, nós temos que o volume 2, o volume final, é igual a 1.500 ml, certo? Só que 1.500 ml é o volume final. O enunciado, o exercício não pede o volume final. O enunciado pede qual que é o volume de água que tem que ser acrescentado. Então, o volume de água acrescentado mais o volume da solução inicial, que vai ser igual ao volume final. Então, o volume acrescentado é o que a gente encontrou no volume final de 1.500 ml, menos 300 ml da solução inicial, finalizando 1.200 ml, que é o volume de água acrescentado para diluir essa solução, chegando assim à resposta letra C. Ok? Atividade 2. Na preparação de 750 ml de solução aquosa de ácido sulfúrico de concentração igual a 3 mol por litro, a partir de uma solução estoque de concentração igual a 18 mol por litro, é necessário utilizar um volume da solução estoque expresso em ml igual a. Sempre que a questão for de diluição, nós iremos utilizar a expressão C1V1 igual a C2V2. E aí nós temos uma situação em que nós precisamos chegar a uma solução que tenha concentração de 3 mols por litro, num volume de 750 ml, a partir de uma solução que tenha concentração de 18 mol por litro. Então, a gente precisa saber qual o volume dessa solução necessário para a gente chegar à concentração de 3 mol por litro num volume de 750 ml. Então, isolando o volume, nós podemos cortar assim as unidades de mol por litro e chegando ao resultado de 125 ml. Essa é a quantidade da solução estoque necessária para prepararmos a nossa solução de 3 mol por litro,
certinho? Atividade 3. Uma solução de 0,3 mol por litro apresentava 550 ml de solvente, mas houve uma evaporação de 250 ml da solução desse solvente. Qual será a nova concentração dessa solução? Então, nessa situação não está havendo uma diluição, está ocorrendo uma concentração. Mas tanto para diluir quanto para concentrar, a quantidade de matéria ela é a mesma, significando então que nós podemos usar a expressão C1V1 igual a C2V2. Nessa situação, a concentração inicial é de 0,3 mol por litro e a concentração final a gente desconhece. E nós sabemos que foi evaporado 250 ml de solvente. Se antes nós tínhamos 550 ml, sobrou então na solução final 300 ml de solução. Então, substituindo os valores e isolando a concentração na qual a gente quer chegar, nós podemos, assim, cortar a unidade de volume e conseguimos chegar ao resultado de 0,55 mol por litro, que é a concentração final após evaporar 250 ml de solvente, sendo a nossa resposta final. Na atividade 4, tem a descrição de um roteiro. Nesse roteiro, ensina e descreve como determinar o teor de álcool na gasolina. E após a descrição, tem-se a atividade. Pesquise por que a porcentagem obrigatória de etanol que deve ser adicionada à gasolina é 25% segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gases Naturais e Combustível, ANP. Descreva os impactos ambientais gerados se o percentual ultrapassar o limite permitido. Então, gente, o etanol ele é acrescentado à gasolina por duas vantagens principais. A primeira vantagem é que o etanol ele aumenta a octanagem da gasolina. O que é a octanagem? É a resistência à compressão sofrida pela gasolina no motor no momento em que há explosão interna. E aí, quanto maior essa resistência, melhor a combustão. E pelo fato do álcool ele evaporar numa maior facilidade, mais facilmente, ser mais volátil que a gasolina, ele vai funcionar como antidetonante e com isso vai aumentar o índice de octanagem da gasolina. Já a segunda vantagem em adicionar etanol à gasolina é pelo fato da diminuição da emissão do monóxido de carbono para a atmosfera. A combustão incompleta da gasolina, ela produz o monóxido de carbono e ele é um gás estufa, ligado diretamente ao aquecimento global. Com a adição do etanol, essa poluição ela diminui. Então, as duas vantagens em se adicionar etanol da gasolina é pelo fato de aumentar a octanagem e diminuir a emissão de monóxido de carbono. Então, essa porcentagem de 25%, ela fornece o melhor custo-benefício, tornando importante que se mantenha a adição nessa faixa. Quantidades inferiores ou quantidades superiores a essa porcentagem, elas vão comprometer a qualidade do produto. E nessa porcentagem de 25%, que foi indicado pela ANP, ele foi assim estabelecido para poder diminuir os poluentes e também melhorar a limpeza interna do motor. Agora a gente vai ver as desvantagens da adição de etanol a anidro acima de 25%. A primeira desvantagem é pelo fato que o combustível etanol ele produz menos energia, ele tem um poder calorífico menor do que a gasolina. Então, consumir um combustível com maior porcentagem de etanol vai promover um aumento da quantidade de combustível, e isso é uma desvantagem. A segunda desvantagem é pelo fato que aumentar a quantidade de etanol no combustível vai aumentar a produção de óxidos de nitrogênio. Esses óxidos de nitrogênio em contato com a água vão formar ácidos, o ácido nitroso e o ácido nítrico. E esses ácidos são os principais responsáveis pela chuva ácida, que também é um problema ambiental. Certinho? Então aí está a resposta da atividade 4.
Atividade 5. Agora responda o desafio mencionado na introdução do plano de aula. Justifique sua resposta com os conceitos abordados durante todo o processo das atividades. Esse desafio ele está na semana 1. Então, o que pede esse desafio? Pede para explicar por que o álcool em gel de concentração inferior a 60% é ineficiente ao combate do coronavírus. Todo mundo sabe que o álcool indicado para o combate do coronavírus é o álcool 70%. Mas por quê? Por que não pode utilizar um álcool acima dessa porcentagem ou um álcool abaixo dessa porcentagem? Então a gente sabe que o álcool ele é antisséptico e desinfetante. E por que a vantagem de utilizar álcool em gel ao invés do álcool líquido? Primeiro, em relação a incêndio. O álcool em gel ele evita esse risco a incêndio, porque ele tem uma menor fluidez que o álcool líquido. Então, ele espalha com menos facilidade. Já uma segunda vantagem de se utilizar o álcool em gel em vez do álcool líquido, porque na fórmula do álcool em gel tem substâncias que são, de certa forma, hidratantes, e com isso o álcool em gel evita o ressecamento da pele. A atividade do álcool ela é condicionada à concentração, por isso que a gente precisa utilizar o álcool em gel 70%. Álcool em gel com concentração superior ou inferior a 70% não são eficientes no combate ao coronavírus. Por que isso? Porque na concentração de 70%, ela tem uma quantidade adequada de água para facilitar a interação do álcool com o envelope lipoproteico do vírus. Essa água, na concentração de 30%, ela vai retardar a evaporação do álcool, além de permitir um maior tempo do álcool em contato com esse envelope lipoproteico do vírus. Por quê? Porque evita essa evaporação muito rápida do álcool. Esse álcool em contato com o envelope do vírus, ele vai agir principalmente na desnaturação das proteínas presentes nesse envelope e na remoção dos lipídios. E dessa forma vai destruir o envelope e vai, no caso, destruir o vírus. Numa concentração superior a 70%, o álcool vai evaporar com muita facilidade, porque tem pouca água ou quase água nenhuma. E dessa situação, o álcool evapora muito facilmente e o tempo de contato do álcool e o envelope lipoproteico do vírus vai ser um tempo muito curto, então não vai ser eficiente. Já uma concentração inferior a 70%, como é a atividade 5, por que ela não é eficiente? É porque a quantidade de álcool presente nessa concentração é baixa. Sendo uma quantidade baixa, ela não vai ser eficiente para romper esse envelope lipoproteico do vírus. Dessa forma, não é eficiente. Álcool em concentrações inferiores a 60%, eles só servem para limpeza em geral e para eliminar a sujeira, o pó e a poeira. Não servem para combater o coronavírus. Certinho? Então, tá aí a resposta da atividade 5. Bom, queridos, espero ter ajudado vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e dar um like nessa aula. Muito obrigada e até mais. Abraços!